Mas a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Nem ainda como uma das tuas servas. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Nós te bendizemos, ó Deus, pela bênção de podermos ouvir a tua voz por meio da pregação da tua palavra, e nós suplicamos ao Senhor que fale ao coração, ao nosso coração, assim, ó Deus, como Boaz falou ao coração de Ruth, o Senhor fale ao nosso coração poderosamente, nos fazendo ver, ó Deus, a nossa total dependência de Ti, e ver a Tua profunda e gloriosa misericórdia para conosco, sem termos mérito algum em nós mesmos. Graças Te damos e rogamos as Tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. A história do livro de Ruth, irmãos, como nós muito bem sabemos, ela começa com Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quiliom, indo para os campos de Moabe em busca de alimento. Ali, naquele local, é bom lembrar que, historicamente, há uma guerra, há um conflito entre Israel e os moabitas. O conflito se deu, um dos problemas graves entre eles, além do fato da sua história de incesto, não é? Como a história descreve, também é bom lembrar que quando Israel estava perto de chegar na terra prometida, eles iam passar exatamente por dentro de Moabe, e eles impediram que eles entrassem por aquele caminho, e eles não favoreceram Israel naquele contexto. Agora, numa circunstância tão diferente, agora Ruth, uma moabita, é acolhida em Israel. Ruth, a moabita, é acolhida no meio do povo de Deus. Uma outra coisa importante que deve ser lembrada ainda nesse texto, irmãos, é que o personagem principal, podemos dizer que Ruth, e os 2 grandes nomes, Ruth e Boaz, né? Lembre que período que estamos vivendo aqui nessa história, como diz o verso 1 do capítulo 1, nos dias em que julgavam os juízes, e lembre-se que nesse período, irmãos, não havia fidelidade em Israel, os homens andavam segundo o seu próprio entendimento, e nesse tempo, nesse contexto, quando o Senhor visita Israel mais uma vez, Ele levanta homens fiéis que vão acolher e fazer a vontade de Deus no campo, e na terra, e na família, mesmo num período como esse dos juízes, em que cada um fazia o que achava mais certo, cada um fazia o que achava melhor. Surge Boaz no meio da história, um homem que faz a vontade de Deus, que é respeitador, que zela por aqueles que estão debaixo de sua autoridade. Surge Boaz nessa história. Depois de ouvir aquilo que
o encarregado daqueles que colhiam no seu campo, depois de ouvir o encarregado sobre quem era aquela mulher que estava no campo trabalhando, e ele a descreve como uma mulher humilde, que pede para poder rebuscar no campo, e ele a descreve como uma mulher que trabalha duro desde o início da manhã até o final do dia. Agora, o próprio Boaz começa a interagir com ela. Esse é o primeiro momento nessa narrativa em que Boaz e Ruth vão falar um com o outro. Até então, tudo o que ele sabia sobre ela é o que alguém havia dito acerca dela. Agora, ele vai diretamente se relacionar com ela por meio desse diálogo. Ele vai falar com ela a partir desse versículo que acabamos de ler. Então disse Boaz a Ruth. Aqui nós vamos ver, irmãos, que Boaz, ele se dirige a Ruth como o texto descreve, e ele se comporta para com ela de maneira sublime. Ele se dirige a ela com palavras amigas, amistosas, e ele a chama de filha. Veja o versículo 8, ele diz: ouvi, filha minha. Lembra que esse termo foi usado também por Noemi, quando se dirigia tanto a Orfa quanto a Ruth. Ela dizia: filhas minhas. Agora, Boaz diretamente a chama de filha. É interessante que aqui na nossa versão, irmãos, aqui é uma afirmação, mas nas outras versões que você for ler, você vai encontrar não uma afirmação, mas uma pergunta. Você vai perceber, principalmente as versões em inglês, a King James e outras versões, ela coloca como uma pergunta esse texto. Não é literalmente uma afirmação, mas é uma pergunta retórica, que a resposta já é sabida, já é conhecida nesse caso. Então, se a sua versão aí não tem uma afirmação, tem uma pergunta, é porque, na realidade, o que nós temos na pergunta é uma pergunta que a resposta já é sabida. O que é que ele diz a ela? Disse Boaz a Ruth: ouvi, filha minha. E ele diz: não vás colher em outro campo. Ele diz: não vás colher em outro campo. E que linguagem interessante, irmãos. Ele diz: filha minha, não faça isso. Parece e dá a impressão no texto que ele olha e a vê como uma mulher que trabalha duro, e ele imagina a possibilidade, entenda isso, irmãos, dela ir colher em outro campo, porque não havia apenas os campos de Moabe, havia também outros campos, e da maneira como ela trabalhava duro, ela poderia simplesmente colher aqui e depois ir para outro campo e colher. E ele diz a ela: não vá a outro campo, tudo o que você precisa está aqui. Tudo que você precisa está aqui. E essa expressão, filha minha, irmãos, nos chama a atenção para o fato de que a lei do Senhor nos diz, que quando no 5º mandamento diz: filhos, honrem, respeitem pai e mãe, o seu pai e a sua mãe, é o que o texto diz. O que é ser pai e o que é ser mãe? O nosso catecismo vai dizer que é todo aqueles que têm autoridade sobre nós, seja pai, seja mãe, seja alguém que tem autoridade sobre nós dentro da própria família, seja os presbíteros sobre suas ovelhas. Todos os que têm autoridade precisam lidar com os que estão subordinados a eles como filhos, isto é, eles precisam zelar pelo bem deles. Não apenas o princípio de como os filhos devem tratar os pais, mas de como os pais devem tratar os seus filhos. E ele se coloca aqui como aquele que vai suprir as necessidades dessa mulher, como o texto aqui com muita clareza nos mostra, irmãos. Ele revela um caráter, mais uma vez, impressionante. Ele olha para ela como um pai olha para uma filha. Alguns estudiosos acrescentam até
que talvez ele fosse bem mais velho do que ela. Eu não sei exatamente se esse é o ponto em questão, não é? Provavelmente ele fosse mais velho do que ela, não é? E ele olhe para ela como uma filha, mas o princípio aqui me parece muito mais claro no aspecto de que ela está subordinada, ela é serva dele, ela está trabalhando no campo que pertence a ele, e ele lida com seus servos dessa maneira. Lembra que ele fez isso com os seus empregados nos versos anteriores. Ele chega no campo e se dirige ao servo dizendo assim: bendito seja o Senhor te abençoe. Ele abençoa os seus servos com as suas palavras, mas não apenas isso, ele abençoa os seus servos com regras bem claras, estipuladas pela própria Escritura. Ele supre as necessidades daqueles que precisam. Ele não apenas usa palavras de conforto, ele conforta dando a eles aquilo que é necessário para eles viverem. Mas o segundo momento do texto, ele diz: nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. E depois estarás atento ao campo que se cegarem, e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem, porque quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Ele não apenas, irmãos, e aqui é a característica de Boaz, aquele que acolhe uma estrangeira, ele é aquele que respeita, trata com respeito mesmo, tendo autoridade sobre ela, zela pelo bem-estar dela, e no segundo momento, perceba ainda, no segundo momento ele zela pela pureza dela. Ele diz: não dei ordens aos servos que te não toquem. O cabeça de uma família, o cabeça de uma casa, o Senhor, no caso como esse, irmãos, deve zelar pela pureza, não apenas das suas filhas, mas também das suas servas. E principalmente porque aquelas que estão abaixo dele, ele tem tratado como filhas. Ele zela para que nada obsceno seja dito, para que não cause vergonha. Ele tenta mostrar que ele tomou todas as medidas necessárias para que ela fosse preservada, para que ela não fosse tratada com desrespeito. Imagina uma mulher no campo colhendo com vários homens, e ele a protege dizendo: você vai ficar com as servas, perceba, você vai após as minhas servas, fique com elas, e eu dei ordem aos homens que não te toquem. Ora, irmãos, se nós zelamos pela pureza daqueles que estão subordinados a nós, imagina dos nossos filhos na nossa casa, o que eles assistem, o que eles veem, com quem eles conversam, que tipo de linguagem eles utilizam. A obscenidade, a imoralidade tem tomado conta do discurso da juventude nos nossos dias. Os pais precisam ter cuidado com essas coisas. Boaz nos dá um exemplo de como nós devemos fazer. Por outro lado, também nós somos exortados aqui nesse texto pelo próprio Senhor a pensar também, irmãos, na nossa posição de autoridade sobre as pessoas. Não use a sua autoridade para poder explorar as pessoas. Como é grave o pecado de alguém que foi chamado por Deus para proteger o menor, e ele explora o menor. Como é grave aquele que foi chamado por Deus para zelar pela alma das pessoas na igreja, e ele explora a vida dessas pessoas.
Boaz aqui nos mostra como ele protege Ruth de todas as formas, como ele cuida dela em todas as maneiras, irmãos. Ainda na sequência do texto, no versículo 10, ele diz assim: então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Como é que me favoreces, sendo eu estrangeira? Isto é, o que é que ela está dizendo, irmãos? A percepção dela é clara: eu sou uma moabita, eu sou de uma outra nação, eu não sou de Israel. Como você me favorece? Qual a razão do cuidado dele para com Ruth? Ele nem a conhecia nos detalhes, ele ouviu falar sobre ela. Ele vai se casar com ela na sequência do texto, irmãos. Ele protege aquela que depois ele vai ser marido dela. Já parou para pensar, você que tem relacionamento e namora com uma moça e que deseja casar com ela, você zela pela pureza dela? Você tem cuidado por ela, da vida dela, da alma dela? Ele não era marido dela ainda, mas ele já a respeitava dessa forma. Você ainda não é marido da moça que você está cortejando? Então zele pela alma, pela pureza e pela santidade dela. O texto nos mostra, irmãos, que a percepção clara de Ruth acerca daquilo que está acontecendo com ela é somente de gratidão. Por que fazes isso comigo? Ela tinha recebido favor da parte de Deus, ela creu no Senhor. Ela experimentou, irmãos, a benevolência do Deus Todo-Poderoso, que a trouxe dos campos de Moabe para os campos de Boaz, para Belém, para o meio do povo de Deus. Mas também ela agora, ela está provando da benevolência de um homem verdadeiro, que vai ser o seu marido na sequência. O Senhor não apenas ele favorece aqueles que são seus, como ele coloca esse povo no meio do seu povo. Ele coloca esse indivíduo no meio do seu povo, para que esse povo favoreça. Nós vamos tratar com aqueles que foram favorecidos por Deus com favor e misericórdia e graça. Nós vamos tratar aqueles que foram tratados por Deus com misericórdia da mesma maneira. Ela foi tirada dos campos de Moabe e trazida para os campos de Boaz. Agora ela coloca o homem que vai refletir Deus na vida dela e vai favorecê-la. E ela diz: como foi isso? Como você foi misericordioso comigo? Porque eu achei favor diante dos teus olhos. Eu sou apenas uma moabita, uma estrangeira. Você imagina esse diálogo dela com o próprio Deus, quando ela disse a Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E ela sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que ela não conhece. Irmãos, a igreja do Senhor precisa aprender a imitar o cuidado de Boaz. Nós devemos assistir e tratar com amor, com respeito, os pobres e os estrangeiros. Nós devemos defender os novos convertidos à fé contra os erros
que eles estão expostos, nós precisamos zelar pela alma, nós precisamos saber que esses que estão chegando na casa de Deus precisam ser zelados, tratados e cuidados. Não ensine erros, doutrinas falsas, cuide e zele deles. Se você deseja ter a benevolência e a amizade dos homens, biblicamente falando, você precisa, especialmente, irmãos, entender que você já foi favorecido por Deus primeiro. Para que eu receba o favor dos homens, eu preciso primeiro saber que eu recebi o favor da parte de Deus. O texto diz, o detalhe do verso 10, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse. Que coisa impressionante. Ruth nos surpreende em cada passo. Ela inclina o rosto e diz, humilhando-se. É claro que esse verbo inclinar-se aqui, ele, no contexto, quando está associado a Deus, ele é a ideia clara de adoração, porque adorar no Antigo Testamento é curvar-se diante de. Mas o princípio geral dessa verdade é nós nos curvamos diante daqueles que têm autoridade sobre nós. Ela se curva diante dele. Ela se curva diante dele. E ela percebe a bondade dele para com ela. E ela descreve exatamente isso. Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela se impressiona com esse detalhe. Mas o grande passo, irmãos, é a gratidão que vem do coração dela. Que exemplo impressionante. Gratidão e modéstia. Gratidão e modéstia. Por que você me favoreceu? Eu sou apenas uma estrangeira. Ela poderia, irmãos, dizer assim, preste bem atenção, como o mundo que nós vivemos levaria Ruth a um outro caminho, se não fosse a graça do próprio Deus. Ela poderia dizer, eu estou aqui no campo porque essa é a lei de Deus. E é teu dever fazer isso comigo, cuidar de mim. Em nenhum momento ela usa esse tipo de linguagem. Porque se ela foi rebuscar, mais uma vez, lembre-se disso, é o que está em Levítico, é o que está em Deuteronômio, é a lei de Deus estabelecida, que aqueles que colhiam não poderiam colher o que ficou para trás, porque era para o pobre e o estrangeiro rebuscar pelos cantos, e aquilo que sobrou seria para eles. Então ela conhecia a lei de Deus, ela sabia disso, e ela não usou desse tipo de argumento, é teu direito fazer isso, você precisa fazer isso. Ela olha para ele e ela se prostra diante dele e diz essas palavras, o que foi que eu fiz para merecer o teu favor? O que foi que aconteceu para esse favor chegar a mim? Os que foram verdadeiramente alcançados pela graça de Deus reconhecem isso na sua salvação. O que fizemos, Senhor? E esse é o Espírito que move as nossas relações. Nós não cobramos os nossos direitos, nós reconhecemos os favores. Um reformador chamado Ludovic Lavater disse: a fonte dos favores é obstruída pela ingratidão. A fonte dos favores é obstruída pela ingratidão.
a maneira como ela se porta, mais favores ela vai receber. A ingratidão é a porta para a obstrução dos favores. Se no meio dos homens é assim, não seria diferente da nossa relação com o próprio Deus. Se nos queixamos demasiadamente, se não temos, irmãos, consciência de que aquilo que temos vem do Senhor, aqueles que precisam da ajuda dos outros deveriam olhar para o exemplo de Ruth, que tanto nos ensina aqui. Aqueles que precisam dos outros precisam aprender com ela. Não fique impaciente se você não recebe imediatamente tudo o que você pede. Você não deve também destratar as pequenas coisas que você recebe. Irmãos, ele disse, você vai beber da água que eles, os homens, tirarem. Você vai rebuscar. Você entende, aquilo era a lei, e ele cumpriu a lei com ela. A comida que seria colhida, recolhida, a água que seria bebida, o cuidado para andar com as moças, pequenas coisas, e ela olha para aquilo e diz, de todo o seu coração, o que foi que eu fiz para que eu recebesse favor da tua parte, sendo eu estrangeira? Água, rebuscar o alimento. Não está falando de comer a melhor comida, de pegar primeiro, de chegar antes de todo mundo. Ela está falando do que sobra, da água que foi tirada pelos outros, e ela olha para aquilo e diz, o que eu fiz? Aprenda com Ruth, você que depende dos outros, aprenda com Ruth a ser grato pelas mínimas coisas. Pelas mínimas coisas. E tira do teu coração, irmão, o desejo de ter mais do que Deus já tem te dado, de modo que o teu coração se inquiete para obtê-lo. Vou repetir a frase do reformador: a fonte dos favores é obstruída pela ingratidão. É obstruída pela ingratidão. Ruth revela o caráter tão modesto, irmãos. Ela se abaixa, ela se coloca no chão, ela olha para ele com respeito, ela fala pouco, mas as palavras são fortíssimas. Ela é modesta. Ela é modesta. Ela fala pouco. Ela fala pouco. Cícero, o grande orador, disse: a modéstia é a guardiã de todas as virtudes. A modéstia é a guardiã de todas as virtudes. Nos livra da desgraça. Nos livra da desgraça e nos faz obter os maiores louvores. A modéstia. Essa modéstia, entretanto, irmãos, faz com que ela olhe para o seu patrão ali naquele momento, não com desejo lascivo, não com conversas sem nenhum fundamento. Ela não está afim simplesmente de tentar, agora encontrei o marido, agora eu vou falar dessa maneira. Ela não está olhando para, ela olha para ele exatamente como aquela que é desfavorecida. E a pergunta é: por que fazes isso comigo?
por que fazes isso comigo? Havia um provérbio na época da Reforma que dizia assim: o silêncio adorna as mulheres. O silêncio adorna as mulheres. Ainda diz mais, o silêncio, diz o texto, derrama graça sobre elas. A modéstia, o silêncio, o respeito. Ruth se porta assim. E nós lutamos pelos nossos direitos. É interessante isso, né? O movimento feminista luta pelos seus direitos. E Ruth consegue coisas extraordinárias, se opondo a todo esse conceito. Foi que eu fiz para receber isso. Foi que eu fiz para receber isso. Por que me favoreceste? Na segunda e última parte dessa sessão, irmãos, a partir do versículo 11, diz assim o texto, acompanhe comigo, por favor, 11 a 13, ele diz assim: respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O que é que Boaz está dizendo sobre ela aqui, irmãos? Qual é a lógica? O que é que ele está afirmando sobre o caráter dessa mulher? Ele diz assim, veja, porque você vai ver ainda na sequência, no verso 12, ele diz: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Você sabe quem é Ruth, irmãos? É a filha de Abraão. Ela não nasceu dentro da linhagem de Israel. Ela é filha de Abraão pela fé. Lembra o que foi que disse Deus a Abraão em Gênesis 12? Deixa a tua terra, a tua parentela e vai para uma terra que você não conhece. Você lembra como foi a escolha da esposa da filha de Abraão? Quando ele manda o seu servo ir à casa dos seus pais e diz o seguinte ao servo: o meu filho não irá para a casa dela, mas ela virá a ele, porque ela é filha de Abraão. Como ela deixa a sua casa e a sua parentela e vai para uma terra que ela não conhece? E o que é que ele diz de Ruth? Tu és filha de Abraão, tu deixaste a tua parentela. Irmãos, ela deixou sua casa, o conforto da sua família, o seu povo, os seus deuses. E ela vem para uma terra que ela não conhece. Essa é a fé da igreja. Nós deixamos tudo para seguir a Cristo. Nós deixamos todas as coisas para seguir a Cristo. E no meio do caminho, o Senhor faz e junta a sua igreja, o seu povo, que é o lugar em que aqueles que deixam sua casa são acolhidos, o lugar que nós somos protegidos, o lugar que nós somos guardados e ouvimos a verdade, instruídos, ensinados. É exatamente aqui. Como nos campos de Moabe. Ela não ficou à deriva, não. Ela foi para Sião. Ela foi para os campos de Boaz, filha de Abraão. Agora você entende o que Boaz está fazendo com ela. Veja o verso 12, no finalzinho do 12, irmãos. Ele diz assim: sob cujas asas vieste buscar refúgio. Quem é? As asas de quem ela veio buscar refúgio? Do Senhor. Os que se refugiam no Senhor são guardados pelo Senhor. Lembra das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse assim:
aquele que deixar por minha causa pai, mãe, irmãos, encontrará nessa vida muito mais, muito mais. Aqueles que deixarem Moabe pelos campos de Boaz não ficarão à deriva, porque buscaram proteção debaixo das asas do Senhor. Essa é a sociedade que cuida, essa é a igreja do Senhor que cuida, que chora com os que choram, que se alegram com os que se alegram. É a sociedade que o mundo odeia, mas que é perfeita em relação ao mundo. Não pode haver um pobre aqui passando fome. Não pode haver ninguém doente sem que a igreja o console. Não pode haver ninguém em angústia sem que não seja visitado pelos pastores da igreja. Não há ninguém. Porque o que nós fizemos, irmãos, não foi buscar abrigo na igreja, foi nas asas do Senhor. E nas asas do Senhor estão todos aqueles que deixaram Moabe e vieram para Jerusalém. Estão todos aqueles. A metáfora das asas nas Escrituras são preciosíssimas, irmãos. Talvez um dos mais belos textos desse assunto seja o próprio Salmo de número 91. Eu queria que você abrisse a Escritura comigo, por favor. Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, sob suas asas estarás seguro. Sob suas asas estarás seguro. Ora, o Senhor Jesus Cristo chega em Jerusalém, nesse mesmo lugar, irmãos, naqueles que estavam em Jerusalém, e muitos até na igreja naquele tempo. Entenda, ele olha para Jerusalém e diz, ó Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te juntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, como eu quis fazer isso com vocês. Porque muitos não se colocaram debaixo das asas do Senhor e se colocaram apenas debaixo das asas da igreja. São aqueles que apenas, irmãos, chegam na igreja, participam da mesa do Senhor, até são batizados, mas não têm Cristo como seu repouso, não tem conforto em Deus, não é guardado por Ele apenas pela estrutura da igreja. Isso é enganoso. E no fim ouviremos, como eu quis te juntar debaixo de minhas asas. Ó Jerusalém, ó Jerusalém. As asas do Senhor são o nosso conforto. De onde foi que Ruth, e como foi que Ruth creu? A Bíblia diz que a gente crê em ouvir a palavra, não é? E aí você tem certeza que Noemi e os seus filhos e seu marido, mesmo naquela situação, falaram a ela, tanto é que ela creu e disse que iria com Noemi de volta. Ruth disse, eu irei com você de volta para Jerusalém. Ela ouviu e creu nas palavras do Senhor.
ela confiou nas palavras de Deus. Mas veja as palavras que precisam da nossa atenção, por último, nesse texto, irmãos. No verso 12, ele diz assim: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Que o Senhor pague para você. Muita gente imagina, irmãos, como normalmente os papistas vão fazer, de que eles entendem que as Sagradas Escrituras mostram que nós vamos adquirir a vida eterna por meio daquilo que fazemos, as boas obras. Isto é, nós vamos ter uma recompensa segundo o que fizemos. Muitos acreditam nisso. Então vem a pergunta: nós merecemos a vida eterna por nossas obras? Será que merecemos, irmãos? Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a fé é dom de Deus. Agora, ele promete uma recompensa pelas obras, não por causa da obra, mas por causa da graça com que Deus recebeu os crentes. Entenda, a graça, ela é operosa. Entenda isso, irmãos. Eles não vão ser recebidos pelas obras que fizeram, mas pela graça que lhes alcançou. A graça do Senhor, ela tem poder de nos libertar das cadeias. Nós usamos a graça de modo fraco. O que é que nós pensamos da graça? Justificativa para pecar. Porque Deus é gracioso, porque Deus é bondoso. Então, a gente usa a graça para descrever simplesmente isso. Nós podemos viver no pecado porque Deus é gracioso, mas a graça é o poder de Deus, ela nos liberta da escravidão. Você sabe por quê? Eu faço o que agrada a Deus porque a graça me alcançou. Eu não tenho força em mim mesmo de fazê-lo. Sabe qual é a imagem mais bela? É de uma árvore com frutos. Os frutos dessa árvore não são o fundamento dessa árvore, mas são a prova de que aquela árvore está viva. O fruto não é o fundamento da árvore, é a declaração de que ela está viva. Sim, nós seremos julgados por nossas obras, porque as nossas obras declaram o que nós cremos. Porque se eu estou no Senhor, eu não vivo na iniquidade. Se eu estou em Cristo, eu não vivo na prática da iniquidade. Eu não sou escravo do pecado. Nós diremos assim: o pecado é um acidente na minha vida. Mas nós não viveremos como escravos dele. Os frutos, irmãos, revelam a árvore. O Senhor disse certa vez assim: uma árvore boa não pode produzir um fruto mau. Nenhuma árvore má pode produzir um fruto bom. Pela árvore, ele diz, não, ele diz: pelos frutos conhecereis a árvore. E como isso acontece? Tito capítulo 1, por favor. Tito capítulo 1, versículo 15, creio eu, deixa rapidamente. Tito capítulo 1, depois do texto de Timóteo. Tito 1, verso 15, irmãos, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Você percebe? Nada que você faz pode ser puro. Para o que não tem o coração regenerado, nada do que ele faz pode ser puro.
Você pode produzir coisas boas em si, entende? Quando você ajuda um pobre, você fez alguma coisa boa em si, mas em você há pecado, porque você não faz tendo o coração restaurado e não faz para a glória de Deus, que é o propósito de todas as coisas. Aí ele diz assim no verso 15 ainda: todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, nada do que eles fazem pode ser puro, porque o coração é impuro. Se a fonte é contaminada, você não vai ter rio puro. Tudo é contaminado. É por isso que a primeira coisa que acontece na vida de Ruth, irmãos, ela deixa Moabe e vem para os campos de Belém. Ela deixa os seus deuses e vem para o seu único e verdadeiro Deus, a fonte de todo o poder. A fonte de todo o poder. Você sabe como é que nós somos animados a fazer o que é certo? Pelos favores que recebemos. Quanto mais benefícios recebemos, e o crente é assim, mais ele vai fazer o que Deus requer. Você sabe o que é que anima o crente? Gratidão. Sabe o que Ruth faz? Ela é grata. E ele diz que o Senhor te recompense. Que o Senhor te recompense. Porque a gratidão não impede o fluxo dos favores de Deus. Somente a incredulidade e a ingratidão. O último verso do texto diz: disse ela, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ela não para de reconhecer o favor. Eu não sou nem ainda como uma de tuas servas. Falaste ao meu coração. As tuas palavras falaram ao meu coração. Ao invés de haver exaltação, mais humildade. Porque primeiro eu sou estrangeira, agora eu não sou nem como uma de tuas servas. De fato, Ruth se encontrou com o Senhor. De fato, Ruth se encontrou com o Senhor. Porque nem mesmo tua serva eu sou. Então me vem à memória a história do filho pródigo, que quando longe, depois de deixar a casa do seu pai, e quando a riqueza se transforma em nada, e ele está a ponto de comer comida de porcos, ele lembra do seguinte: na casa do meu pai, o servo é tratado melhor do que esses que trabalham aqui. Eu vou voltar para casa. E em casa, quando eu ver o meu pai, eu vou dizer assim a ele: meu pai, eu pequei contra ti. Não sou digno. Eu não sou digno que me recebas. Trata-me, meu pai, como um dos teus servos. Nem filho eu quero mais que tu me trates, apenas como servo.
que é que a humilhação produz, irmãos? Favor. O pai disse: jamais. Tu és meu filho. E eu vou fazer uma festa para ter você de volta. A graça produz poder, não para se exaltar, poder para se humilhar. Porque quanto mais gratidão, mais favor e mais favor. Quanto mais rosto no pó, mais graça, mais misericórdia. Não mudem esse caminho. O caminho da glória é a humilhação. O caminho da glória é a cruz. O caminho da glória é o serviço, é o rosto no pó, é a consciência de que nada somos, de que não merecemos, e de que tudo que temos é favor de Deus. Tudo é favor de Deus. Meu desejo sincero, irmãos, é que Deus fale ao seu coração, como Boaz falou ao coração de Ruth. E o seu coração seja humilhado hoje. Porque Deus favorece os humildes, mas odeia os soberbos. Senhor amado, tem misericórdia da nossa vida. Fala ao nosso coração, individualmente, particularmente, nas nossas mais profundas necessidades. Ó Deus, ensina-nos a perceber a vaidade do nosso coração, a arrogância da nossa alma. Quebranta-nos, Senhor, humilha-nos, Senhor, para o nosso bem, e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Coloquemos-nos de